Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender TV. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer e a honra em receber aqui no nosso estúdio um casal que empreende junto e que transformou uma ideia genial, uma tatuagem diferente em um negócio de sucesso. Bem-vinda, Tainá, bem-vindo, Bruno. Obrigada pela presença de vocês. Olá, Estela. Olá, Estela, tudo bem? Tudo ótimo, obrigada mesmo. Vamos começar falando então sobre esse estilo diferente de tatuagem, Tainá. O que é tatuagem de glitter? O pessoal ainda não sabe, verdade? Não. A verdade é que a tatuagem com efeito glitter, muitas pessoas quando visualizam de primeiro contato o meu trabalho, elas olham e perguntam, o que é isso? O que tá acontecendo? Esse negócio tá brilhando? E na verdade é uma técnica, jogo de luz e sombra que eu faço para a tatuagem parecer brilhar. Ela parece brilhar, mas ela não brilha de verdade. Ela é feita com tinta normal, uma tinta que você faz qualquer tatuagem, ela é feita com jogo de luz e sombra no colorido, para dar um efeito bem bacana, que ela realmente parece bem mágica e tal. E é isso. São pontinhos. Pontinhos. Eu vou fazendo pontinhos mais escuros, perto de pontinhos mais claros, com um pouquinho de branco, e aí dá essa sensação, um realça o outro, um contrasta o outro, e dá essa sensação de brilho, de fantasia. Muito legal, mas para você chegar a esse estilo, imagino que você caminhou bastante e quero entender um pouco da sua relação com a tatuagem, há quanto tempo você tatua? Eu tatuo há mais ou menos uns 6 anos. A verdade é que eu sou formada em Química. Nossa. E eu trabalhava num escritório, cuidando de financeiro, de uma choperia, e eu não me identificava muito. Quando eu conheci ele, eu ainda trabalhava lá, ainda estava terminando a faculdade. E eu estava infeliz e resolvi tentar me aventurar. Uma amiga minha sugeriu a tatuagem. Comecei a fazer muito curso de desenho, fiz um curso de tatuagem com um tatuador, que me ensinou tudo do zero. Mas o início foi muito difícil. A verdade é que começar a empreender numa área artística não é fácil. A gente está falando da pele da pessoa, de algo que fica para sempre na pele dela, que vai marcar para sempre na pele dela. Então, no início você não tem muita confiança em você, a pessoa não tem muita confiança em você, então é um trabalho de muito estudo, um trabalho muito psicológico para você poder criar essa confiança e aprendendo todos os dias, durante todo esse período, desses quase 6 anos de tatuagem, é muito estudo, mesmo antes de começar com a técnica que eu sou especializada e tudo mais, com o efeito glitter, é sempre muito estudo todos os dias para poder desenvolver e entregar o melhor. E o que você traz da química para o seu dia a dia? Acho que muita coisa ou não? Menos, não muito. A verdade é que como hoje em dia já está tudo muito avançado, já vem tudo muito que pronto. Talvez ali, de repente, na cicatrização, alguma coisa ajude, outra, mas no geral já está tudo bem desenvolvido, né? As tintas, os materiais descartáveis, então não tem muito É tudo muito seguro. Muito seguro, exatamente. Vem tudo muito já mastigado. Sim, em que momento você percebeu que o seu estilo era diferente, era de fato único? Qual foi a virada de chave? Eu acho que quando eu comecei... Porque, novamente, quando a gente entra no mundo artístico, a gente tá no mundo onde existem... Na área da tatuagem, né? Que é onde eu estou. A gente tá no mundo onde existem muitos outros tatuadores, né? Então... quando você vê você se destacando no meio deles, tipo as pessoas vindo de lugares distantes só pra tatuar, tem uma pessoa que veio da Argentina só pra tatuar comigo. Nossa. Então quando você visualiza essas coisas, tipo as pessoas começando a valorizar o trabalho artístico, a prestação de serviço ali, vindo de longe só porque quer um trabalho teu, não importa se fulano ou ciclano tenta reproduzir parecido ou tenta fazer igual, porque a pessoa quer o teu trabalho, sabe? Eu acho que foi quando eu comecei a visualizar isso acontecendo, que eu olhei e falei, meu Deus. Nossa, é um baita orgulho, é uma emoção, né? Total. Muito legal. A gente sabe que é isso aqui no Viver e Empreender, quando vem gente de outros estados, de outros países, a gente fala, nossa, estão valorizando o nosso trabalho, Exato. Que legal. É muito gostoso. Essa é uma parte muito boa do empreendedorismo. E Bruno, quando é que você percebeu que vocês estavam bombando na rede social, que vinham mesmo pessoas de fora de São Paulo, do Brasil, enfim? Então, no começo, ela estava crescendo, estava lá com, digamos, seus 30 mil seguidores, crescendo aos poucos, e ela sempre foi muito esforçada. E você sabe como rede social hoje em dia ela é impiedosa, ela quer te manter sempre o máximo possível lá. Então,
ela te obriga a sempre postar muito, tá? O tempo todo alimentando, criando conteúdo, essas coisas. E ela sempre foi muito esforçada nisso. Eu lembro muito bem do primeiro post dela que viralizou. Foi um Reels, ela chegou em casa, cansada, tava, ai meu Deus, não quero fazer hoje, que saco. E aí ela foi e pegou o celular e falou, vou fazer, vai. E fez lá um Reels. Assim, de longe não foi o melhor Reels dela, tava até abaixo da média comparado com os outros, porque ela fez um pouco até na má vontade. Vamos só explicar o que é o Reels, né? Pra quem não conhece a rede social, as pessoas mais velhas que não sabem mexer, o Reels é um videozinho rápido, né? Que engaja e que atinge milhões de pessoas em pouco tempo. Isso. E aí as pessoas vão dando like e ele vai sendo distribuído cada vez mais para mais pessoas. Até se a gente puder, edição, vamos colocar aqui, se vocês mandarem pra gente, a gente coloca pro pessoal saber qual Reel é. Claro. E aí foi esse Reels especificamente do dia que ela fez, que foi uma vontade assim que estourou. Porque ela teve todo esse esforço de durante muito tempo ir postando e crescendo e aos poucos. E esse foi o que realmente estourou e começamos a receber mensagens, crescer muitos seguidores, receber mensagens de vários lugares, de vários países, sendo convidada para tatuar na França, na Europa, na Alemanha, nos Estados Unidos. Inclusive, legal. A gente já foi para alguns desses lugares para tatuar. E o que esse Reel mostra? Descreva pra gente. São tatuagens. Mostra alguns cortes de eu tatuando e algumas outras tatuagens e tal. E foi aí que as pessoas... Porque o que acontece? Quando eu tava começando a crescer, eu resolvi que eu queria nichar o meu público. E o que eu fiz? Eu peguei personagens que eu gosto, de desenho animado, com signo e com o efeito glitter, porque eu queria trazer mais mulheres para se tatuarem comigo. E aí eu uni e eu criei por semana o projeto de personagens com signos, geralmente princesinhas e tal. Então, nisso as pessoas começaram a me conhecer mais por todo esse lado mais delicado, mais fantasia, mais mágico e tal. Exatamente. E mais feminino, que é o público que eu queria alcançar. Você delimitou seu público, suas clientes. Eu sempre quis tatuar majoritariamente mulheres. E hoje eu consegui. Hoje, novamente, 99,9% das minhas clientes são mulheres mesmo. Consegui o público que eu queria. Legal. Olha que bacana. E quanto tempo até você criar ali uma carteira de clientes? Olha, eu acho que a partir do momento em que, eu diria que há mais ou menos uns 3 anos atrás, que eu consegui já consolidar a minha clientela feminina, ter uma agenda, graças a Deus, já estabelecida, já com um período um pouquinho mais extenso de agenda fechada, há mais ou menos uns 3 anos. Antes disso, eu tatuava, né, obviamente, alguns outros estilos também. Tatuava pontilhismo, só que preto ao invés de colorido. Então, eu já tinha tatuagens mais delicadas. Então, meu público já era um pouco mais feminino, mas desses 3 anos pra cá, ele se tornou realmente, majoritariamente feminino mesmo. E agora, Bruno, Tainá, como negócio, em que momento vocês perceberam, não, agora é hora de empreender, ter o nosso CNPJ, nosso estúdio Magic Ink? Então, quando a gente começou a ter muito mais clientes que a gente conseguia agendar, porque você não pode ficar agendando para daqui 3, 4, 5 meses, você não sabe nem como vai ser, você não consegue se planejar para nada, é bom você sempre delimitar, né? Então a gente começou a abrir a agenda dela sempre só para 2 meses na frente. Então, por exemplo... Antes a gente fazia por mais tempo, minha agenda era de 4 a 5 meses. Nossa. Só que eu não conseguia marcar uma viagem com os nossos amigos. Você tatuava de todo sábado, domingo a domingo? Praticamente domingo a domingo. Eu folgava no máximo 2 vezes na semana. Hoje eu já consigo folgar um pouco mais, eu consegui me estabelecer aí na minha rotina, mas a gente reduziu bastante o período de agenda fechada, justamente pra gente poder ter vida. Entendeu? Para poder viver. Porque não basta só empreender. Tem que ter um equilíbrio. Tem que viver e empreender. Fazendo marketing aqui desse programa. Exatamente. Né? O nome do programa. Isso, tem que equilibrar o empreendedorismo com a vida. Não existe mais essa mentalidade, até existe, mas é muito antiquada, né? Essa mentalidade de que, não, eu vou viver para o meu negócio. Não, você tem que viver a sua vida, empreender e equilibrar tudo. Totalmente. Não é? Sim. Exatamente. E aí, a gente começou a ter muito mais clientes que a gente conseguia, que ela conseguia suprir, a gente falou, como a gente pode fazer? O estúdio que ela estava ainda era um estúdio menorzinho, não era de qualidade tão alta, já estava assim, ficando para trás comparado ao trabalho dela, né? Onde era esse estúdio?
Era na Cubatão, no Paraíso. Tá. Também era bem localizado, o estúdio era bonitinho, era organizado, Sim. só que ele era pequeno. Uhum. A estrutura dele era pequena. Era somente pra mim. Uhum. Então, era muito aquela coisa também de lobinha solitária. Eu sempre gostei muito do meu cantinho. Só que chega em determinado momento que você precisa interagir com outros profissionais. Porque no dia a dia a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo. Então, a gente pensou numa forma não só da gente crescer na área de empreender, abrindo uma empresa maior, como também na minha área artística, sabe? De crescer como artista também. Sim. Não só como a Tainá que está empreendendo, mas a Tainá artista. Então a gente acabou unindo tudo isso, de conviver novamente com outros profissionais e abrir um estúdio com um espaço maior, onde coubessem mais profissionais. Hoje o nosso estúdio cabe eu, mais 6 tatuadoras ou mais, a depender da movimentação do estúdio. Sempre mulheres. Sempre mulheres. Só profissionais mulheres. Que legal. A gente fala que o estúdio é completamente feminino, tudo bem, tem eu na administração, né? Mas eu não fico lá no estúdio. Tá. Eu faço toda a parte do back office, né? Eu, sei lá, cuidando das finanças, estoque, toda essa questão que não precisa que eu esteja lá no estúdio. Assim, caso precise, eu vou pro estúdio, mas o objetivo é que isso seja um espaço feminino, então que eu não tenha necessidade de estar lá. Qual é a diferença de um estúdio 100% feminino? Quais eu são acho as que muita vantagens? coisa. Nossa, eu acho que muita coisa. Eu acho que desde o início deu pra ver que eu priorizo muito estar perto de mulheres. Eu sempre preferi conviver, trabalhar, contratar serviços de mulheres. Eu acho que nós mulheres temos que nos apoiar no dia a dia. Muito. Então, pra mim é uma diferença muito grande. Eu, infelizmente, já sofri assédio de profissionais, de tatuadores, já sofri assédio de clientes, homens. Então, quando a gente idealizou o estúdio, eu sempre, desde o início, desde a primeira conversa, eu falei pra ele, eu quero estar só com mulheres. Eu quero estar num ambiente onde eu me sinta 100% segura, onde eu me sinta confortável em estar lá, independente de onde a minha cliente vai tatuar, na parte do corpo dela, que ela se sinta confortável em estar naquele ambiente. Segura. Então não só, exato. Então não só para mim e não só para as outras profissionais, mas também para as clientes. Uma coisa que a gente sempre falou no início com relação à estrutura do estúdio, tudo, inclusive com a arquiteta que foi fazer toda a obra, era que a gente queria resumir o nosso estúdio em acolhimento, se fosse escolher uma palavra. Porque a gente queria que todo mundo que entrasse lá se sentisse acolhida, se sentisse protegida, se sentisse segura. Afinal, a dor não é fácil, né? Não Fazer é. tatuagem não é fácil, Não tem que estar com é. o psicológico muito bom, tem que estar Muito. equilibrado e se sentir segura e confortável. Como é que foi esse processo da criação do estúdio de vocês? Essa parte da arquitetura, pegando esse gancho. Então, a gente sempre quis algo, que nem ela falou, que fosse confortável, que deixasse a pessoa acolhida. Então, a gente, diferente dos outros estúdios, a gente gosta de fazer uma coisa que é mais pegada, similar a uma clínica de estética. Porque, Sim. na verdade, a tatuagem é estética. Claro. As pessoas não veem muito isso, mas ela é um procedimento estético. Sim, é um adorno. Exatamente. Exato. E geralmente quando a pessoa entra num estúdio de tatuagem, ele tem essa vibe meio underground, onde as coisas é meio que preto com dourado, e acaba Umas remetendo caveiras, umas caveiras. moto. E exato, deixa a uma pessoa- música alta. Sim, a pessoa fica mais nervosa, né? A gente não quer isso, a gente quer um ambiente que seja confortável. Por isso a gente escolheu um tom de rosinha bem delicado, decorações assim, bem minimalistas, simples, bonitinhas. A música nunca tá tocando uma música, um metal, um rock pesado lá. É sempre aquelas músicas calminhas, um popzinho, aquele que você entra na loja de roupa, geralmente ouve, sabe? Aquelas coisas para deixar a cliente o mais calma possível. A gente oferece, por exemplo, até bolinha para a cliente apertar, caso ela esteja sentindo dor, cobertorzinho para caso esteja frio. Então a gente tenta sempre fazer o máximo possível para a cliente se sentir acolhida no nosso estúdio. Em casa. Em casa, exatamente. Porque não basta só ser um ambiente só feminino, né? Estúdios só femininos a gente já viu alguns, existem, mas a gente não quer só isso. A gente quer que a pessoa se sinta realmente confortável, sabe? Todos os nossos materiais são feitos, tipo, a nossa maca é uma maca que tem carregador para celular, então a gente quer deixar a pessoa lá, enquanto obviamente ela sente um desconforto, porque é inegável, não é indolor, ela tá lá, confortável no celular dela, vendo um desenho, às vezes a gente coloca um desenho para passar, uma musiquinha agradável com a mantinha dela, então deixar um ambiente bem agradável
amigável mesmo, para minimizar o desconforto que pode ser fazer uma tatuagem. Muito legal. E vocês mudaram então desse estúdio pequenininho para esse que cabem outros profissionais, outras profissionais, e vocês estão localizados no Jardim Paulista. Isso. Que é um bairro nobre aqui de São Paulo. Como é que foi essa escolha? Foi consciente ou não? Foi uma oportunidade? Sim, foi uma escolha consciente. A gente queria que fosse um lugar que assim fosse uma região segura, que fosse uma região conhecida, que fosse próxima de pontos grandes de São Paulo, como por exemplo a Avenida Paulista. Muito metrô. Acesso, né? Fácil acesso. Tem o Parque Ibirapuera próximo, então um lugar conhecido, onde é fácil as pessoas chegarem, tem metrô próximo. A gente pegou um prédio comercial de alto padrão, que tem estacionamento, tem segurança, justamente para dar esse conforto para as pessoas. Ela está num bairro ali que, se a gente for olhar para São Paulo, é um bairro considerado seguro, próximo de pontos de acesso fáceis, né? A gente está do lado do Ibirapuera, do lado da Avenida Paulista, do lado do metrô, caso a pessoa prefira. Então, o Jardim Paulista foi um lugar que a gente escolheu intencionalmente para ser bem localizado. Sabe? E também é perto da nossa casa. Então, o que em São Paulo é o tal do localismo. A gente prática numa metrópole que é um país que é São Paulo, vocês fazem muito bem. Exato, é a parte do viver e empreender, né? A verdade é que eu consigo andando da minha casa para lá. Então é qualidade de vida, né? Aquele equilíbrio que a gente falou inicialmente. É importante a gente estar trabalhando, é importante a gente estar vivendo. Então toda essa economia de tempo pra gente também foi, nossa, mudou tudo. Total. Sim, inclusive em questão da segurança, o nosso estúdio, por exemplo, não é um estúdio que chamam de walk-in, é aquele estúdio que você chega a qualquer momento para fazer uma tatuagem. A gente trabalha só com agendamentos, exatamente para manter essa segurança e essa exclusividade para cada cliente. E você tatua mulheres de várias idades? Várias idades, mas predominantemente mulheres 30 a mais. Porque como o meu trabalho ele é muito lúdico, né? Ele é muito nostálgico. Quando eu falo que que eu faço muitas animações, muitos personagens, são aqueles personagens mais antigos, da década de 90 e tal. Então, vem muitas mulheres que vêm homenagear essa criança interior dela, sabe? Que legal. Ou, de repente, igual eu falei, mães, né? Que vêm homenagear seus filhos, fazer uma homenagem para os seus filhos. Então, em sua grande maioria, são mulheres aí na casa dos 30 a 45 que querem fazer uma homenagem ou para sua criança interior ou para algum ente querido, seja um filho, uma mãe, um filho de 4 patas, né? Porque hoje em dia tem bastante, inclusive sou uma. Sim, mas geralmente é nessa faixa de idade. Tem um personagem que você sempre tatua e que toda semana se tatua? Tem. Qual é? O Stitch. O Stitch, tá super na moda, né? Não imaginaria. O Stitch, adore. A verdade é que são muitas fases, né? Às vezes eu faço uma Ariel, que as pessoas gostam muito, e aí várias pessoas começam a pedir Ariel. Eu não Ariel, faço... a sereia. Exato. A pequena sereia. A pequena sereia. A verdade é que eu não faço cópias. Então, eu pego a tatuagem que eu fiz, uso de inspiração e faço uma outra Ariel para minha outra cliente. Porque sempre cada cliente, uma nova. Sempre uma nova. Cada Importante cliente dizer tem... isso. Cada cliente tem o seu projeto feito para ela, especialmente, exclusivamente para ela. Infelizmente, existem cópias, eu já vi trabalhos meus sendo copiados, enfim. Mas isso é uma plágio, né? Plágio, exatamente. Mas é uma coisa que, infelizmente, com acesso à internet é muito difícil você controlar, né? Mas então, às vezes eu tá na época das minhas clientes quererem Ariel. Então eu fiz uma Ariel, aí a outra pediu, aí eu fiz outra Ariel, e aí no momento é a fase do Stitch. A verdade é que a fase do Stitch tá durando aí mais ou menos 1 ano, 2 anos. Daqui a pouco acabou. Quem sabe daqui uns 2 anos. Agora que lançaram o filme. Exatamente. Falar que Harry Potter também o pessoal gosta muito. Harry Potter. Harry Potter. Muito. Olha, Harry Potter, legal. Sim, é verdade. Transporta a gente a outros lugares, né? Fora da realidade. O trabalho de vocês é muito importante, é muito legal trabalhar com arte. Eu, particularmente, admiro muito. E, além disso, vocês empreendem em casal. Quero entrar nesse tema. Como é que é trabalhar com o marido todos os dias? Como é que é trabalhar com a sua mulher todos os dias? Como é que vocês equilibram essa relação? Tem pontos positivos e negativos, né? Primeiro, eu tô trabalhando com a pessoa que eu mais confio. Então, isso é sempre muito bom. Mas, ao mesmo tempo, você nunca sai do trabalho. É muito difícil você ter essa distinção de a gente tá trabalhando e parou de trabalhar. Porque às vezes pode ser 1 da manhã e aí a gente começa a conversar sobre trabalho e às vezes acaba
entrando, discutindo sobre opiniões diferentes, sobre o que a gente deve fazer, o que não deve. Então você acaba tendo esse problema de você não sair do trabalho. Isso é difícil separar, né? Você tem alguma regra? Não, mas é algo que a gente está começando a implementar justamente para a gente não viver de trabalho. Tá. Inclusive, apesar de existir ainda essa coisa, surgiu um problema agora, e a gente já instantaneamente acaba falando coisa que, se houvesse um outro cenário, se a gente estivesse trabalhando com outra pessoa, a gente escolheria resolver esse problema no outro dia. Quando você vive na mesma casa com a pessoa, você já quer resolver levanta na hora. isso. Exatamente, já quer resolver ali na hora. Então é algo que a gente está tentando trabalhar, sim. A gente já melhorou bastante. Às vezes a gente levanta um problema para 9 horas da noite. O que eu vou fazer com esse problema na minha cabeça agora? Dormir pensando nele. Então a gente já tá conseguindo alinhar de tipo, surgiu um problema agora. Anota no caderninho, fala amanhã. Pelo menos você desabafa ali no papel, né? Eu tô aprendendo a fazer isso, viu, gente? É muito bom. Exato. Pra você sair um pouco da paranoia e fazer outra coisa. Senão você não dorme, né? Você fica pensando no trabalho à noite, meu Deus, como é que eu vou resolver isso, não sei o quê. Mas 2 horas da manhã você não vai conseguir resolver nada. Então, a gente tá tentando trabalhar um pouco em deixar pro dia seguinte. Estamos melhorando. Muito bom. E como é que foi entrar nessa parte do back office, da administração, já que temos uma artista aqui, né, com a gente, como é que é fazer o outro lado? Assim, foi um pouco estranho no começo, porque antes eu trabalhava CLT, né? Eu tive que sair do meu emprego realmente para poder dar o suporte, porque eu vi que não era uma coisa que dava para ela fazer sozinha, porque, sinceramente, as pessoas não percebem, mas tatuador não é um trabalho fácil. A pessoa acha que é só chegar lá e tatuar. De jeito algum. Quando não tá tatuando, tá criando projeto, quando tá criando projeto, tá respondendo cliente, quando tá respondendo cliente, tá fazendo marketing, tá promovendo post, tá criando, editando foto, pagando as contas, comprando material. É tanta coisa que, na verdade, quando eu vi, ela tava trabalhando basicamente 24 horas, assim. Ela acordava trabalhando e dormia trabalhando. E vocês namoravam nessa época? Ou já Sim, a gente já tava morando morávamos juntos. Mas aquele casado, mas ainda não no papel, sabe? Tá. E aí eu vi que realmente era uma coisa que estava demandando muito mais dela do que ela conseguia dar. E eu falei, bom, se a gente vai aumentar o estúdio, eu vou ter que agora sair da empresa para abrir a nossa própria. Muito legal. É um pulo assim que é arriscado, dá medo de fazer, mas é muito gratificante para você tá trabalhando sempre com a pessoa que você gosta. Se é a sua empresa, você tá fazendo o que você quer, você montar tudo do seu jeito. Verdade. É muito diferente do que realmente tá continuando numa empresa trabalhando no CLT. Quem teve mais medo? Alguém teve mais medo aí? Com certeza ele, porque eu já estava inserida no mundo da tatuagem. O que eu estava fazendo era ampliar. Para mim ainda estava na minha área. Trabalhava eu e eu tinha minha assistente, né, que respondia nos atendimentos e tudo mais, mas éramos só nós duas. E aí todo esse processo, a gente já trocou de equipe lá dentro, então tem toda essa parte que ele que lida, porque também não é só pagar as contas e comprar material, tem também toda essa parte, né, burocrática. Exatamente, de funcionário, de lidar com pessoas, com vida de pessoas. Sim. Né, porque tem a pessoa que trabalha na recepção, tem a pessoa que trabalha no atendimento, tem as outras tatuadoras que trabalham lá também, então envolvem muitas pessoas, é uma responsabilidade que sozinha eu jamais teria conseguido. Então ele é o papel, eu diria que ele é a pilastra de sustentação mesmo dali. Eu sou artista, eu chego lá, eu faço o projeto e eu tatuo. Quem faz todo o back-office mesmo, toda a parte burocrática, ele que faz funcionar, essa é a verdade. Que legal, um complementa o outro. Exatamente. Lindamente, parabéns, muito legal saber a história de vocês. E vocês são muito jovens, a gente estava brincando aqui, né, pessoal, aqui nos bastidores, que eles podem ir para Forbes Under 30, né, porque começaram antes dos 30. E isso é muito lindo ver gente jovem empreendendo. E qual foi o maior desafio até aqui? Nesse tempo de Magic Ink, para você, primeiro as damas. Tempo de Magic Ink. Como empresa? Como empresa. Eu acho que toda essa questão de equipe mesmo, encontrar pessoas que você se identifica. A verdade é que quando eu abri o estúdio, uma coisa que eu sempre falo até hoje para as minhas clientes, eu sempre falei, é que eu romantizo muito a tatuagem. Talvez por ser tatuadora eu tenha a tendência a romantizar, mas para mim a tatuagem é algo que tem que ser feita com muito carinho, com muito cuidado. Não é só olhar a cliente como um cifrão e vai, ai meu Deus, eu vou... Não, eu tenho que ter muito respeito pela pele dela, porque ela tá me confiando
uma missão muito importante. É uma marca eterna. Eterna. Então, quando a gente abriu o estúdio, eu acho que o que mais foi complexo pra mim é porque eu virei pra ele e falei, eu só quero tatuadoras que eu me tatuaria. Porque se eu não me tatuar com essa pessoa, por que que eu vou indicar ela pra uma pessoa que poderia ser minha cliente, sabe? Ou que já foi minha cliente. Porque acontece muito da pessoa, tatuei com a Thay, quero agora fazer um outro estilo. Porque lá a gente tem tatuadoras de estilos diferentes. Sim. Então, quero fazer esse outro estilo com essa outra tatuadora. E como que eu vou indicar uma pessoa que tatuou comigo pra uma pessoa que eu não me tatuaria? Você tem que admirar o seu produto, você tem que usar o seu produto, ser o seu primeiro fã, não é verdade? Exatamente. Como empreendedor. Exatamente. Então, nós não somos um estúdio que a gente pega qualquer profissional só pra fazer dinheiro rodar. Legal. A gente quer pegar nós temos profissionais boas. Então, eu acho que isso no início foi o maior desafio, porque a gente recebeu um número muito grande de pessoas querendo tatuar com a gente, só que eu não me identificava com o trabalho de todas elas. Então, tipo, eu não tô dizendo que o trabalho de fulano ou ciclano é ruim, não. Eu não me identificava. Então, a gente teve uma batalha um pouco grande pra encontrar profissionais que a gente olhou e falou, são essas, entendeu? Eu queria dizer também que não é só o trabalho da tatuadora, mas também todo o jeito que ela se porta, como ela atende o cliente, porque o trabalho dela não é só tatuar. Né? Na verdade, o principal, digamos, é tatuar, mas tem que todo o jeito que ela trata o cliente é muito importante pra gente. A experiência do cliente. Exatamente. Então, assim, não é só encontrar alguém que tatue bem, mas alguém que faça o serviço completo bem, que consiga ser simpático para o cliente, ajudar no que precisar, seja agradável. Não é fácil encontrar pessoas que atinjam todos esses critérios. Sim, as soft skills que a gente fala, né, no mundo do empreendedorismo, que são aquelas qualidades, né, que a pessoa precisa ter para atender bem. Inteligência emocional também, por que não? Quando você pega um cliente um pouco mais difícil, tem que ter muito jogo de cintura. Imagino que tudo isso, né, gente? Não é fácil. No final das contas, são clientes, né? Como qualquer outra área, né? Artística ou não. E você tá lidando ali com sonhos de pessoas. Então, você tem que ter essa empatia, esse carinho, esse cuidado. Às vezes, a pessoa tá homenageando ali um ente que faleceu. Então, você tem que ter todo esse tato, esse carinho. Não basta você só pegar e falar, essa é a sua ideia? Vai, vamos. Não, a gente quer uma tatuadora que tenha essa sensibilidade, esse acolhimento. Porque a palavra, no final das contas, que a gente escolheu foi acolhimento. Acolhimento então, todos é um valor muito importante para vocês. Muito. E o que mais, além de acolhimento? Eu acho que cuidado, principalmente com a segurança da cliente. Porque no final das contas, é uma agressão à pele dela, é uma questão de saúde. Então, nós somos extremamente chatos com biossegurança. Higiene. Total. Então, existem muitos estúdios que gostam... Estúdios não, profissionais. Que gostam de uma tinta específica que não é legalizada pela Anvisa. No nosso estúdio não é permitido. Então, são todos esses detalhes... É comum, infelizmente, é muito comum não tatuar usando máscara, mesmo após a pandemia. Isso é meio chocante pra mim, eu admito que depois da pandemia eu imaginei que isso não continuaria a ser um hábito, mas... E voltaram atrás, regrediram. Eu não entendo, é uma coisa que eu não consigo assimilar muito bem, infelizmente. Então é uma coisa que no nosso estúdio todas tatuam com máscara, a gente coloca um propézinho no pé pra não entrar, evitar o máximo de sujeira ou de qualquer coisa que possa entrar lá. Então a gente tem muito esse cuidado com a segurança da cliente, porque obviamente o foco principal é o resultado final da tatuagem, é ter um trabalho artístico lindo na pele dela, mas também a segurança. A gente não pode fazer um trabalho incrível e deixar a segurança de lado, porque não adianta nada. Sem dúvida. Qual a diferença de tatuar aqui no Brasil e fora, Tainá? Você que foi para a Alemanha, foi para outros países levar a sua arte. São algumas coisas, sabia? Primeiro, que em alguns países, eu vou falar da Europa, né? Porque foi onde eu tatuei. Na Europa você percebe uma valorização muito maior com relação ao prestador de serviço, tá? Seja artístico ou não. Eu acho que isso vem muito da época, na verdade. O brasileiro não valoriza serviços. Eu acho que isso vem muito da época dos escravos. Porque a gente não está acostumado a pagar bem por serviços. Mas por produto, não tanto por serviço. Olha, um ponto de vista muito interessante, concordo com você. Então a gente percebeu que lá na Europa, por exemplo, não que não tenha havido, né, todo esse histórico, mas lá na Europa a gente percebe que as pessoas elas valorizam muito mais o trabalho artístico. Então você não vê coisas que às vezes você vê no Brasil, né? É que esse tipo de relação humana terminou antes lá, né? O Brasil foi o último país do mundo a abolir, né? Exato.
Então... exato. Então, é uma coisa que, infelizmente, ainda se perpetua bastante aqui, né? Então, a gente percebeu muito, gritantemente, essa diferença na valorização do trabalho. Eu fui, por exemplo, tatuar em Paris, alguns anos atrás, e uma cliente, ela não conseguiu, minha agenda fechou muito rápido, ela não conseguiu um horário. Aí, em outro momento, eu fui para Portugal, ela foi da França para Portugal para poder se tatuar comigo, porque ela queria muito um trabalho meu. Olha que reconhecimento. Muito, isso é lindo, isso é emocionante, até sabe? Não, é emocionante. Então, você percebe a valorização muito maior do trabalho artístico e eles pagam em dinheiro físico. Qual era a tatuagem dela? Agora eu fiquei curiosa. É uma tatuagem. Eu admito que eu não sei o nome da personagem, mas é uma personagem que tinha no filme Fantasia, aquele lá de 1939. Adoro, 39, eu acho. 39. Acho que foi 39. Que era um ganso. Avestruz? Um avestruz. Um avestruz bailarina, com castelo da Disney atrás. Ficou uma gracinha a tatuagem. E ela queria muito, fazia muito. Lembra que eu falei que tinha toda aquela coisa de representar aí a sua infância, a sua nostalgia? Para ela significava uma tatuagem muito importante. Representava muito quem ela era quando criança. Isso é muito legal. Então e ela me escolheu, ela me esperou. Eu acho que esse gapzinho, esse espaço de França para Portugal foram acho que 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. E ela me esperou durante todo esse tempo para poder ir lá se tatuar comigo. Isso é um baita reconhecimento. É um baita reconhecimento. Você ia falar alguma coisa? Que eles pagam em dinheiro. É muito estranho, porque aqui a gente não vê mais dinheiro físico quase. Lá, os estúdios geralmente ficam, inclusive, próximos de caixa eletrônicos. Porque lá não tem Pix, né? Agora tem, acho que na França já tem Pix. Exatamente, eles iam lá, checavam o dinheiro para poder pagar em dinheiro. A gente achava muito estranho. Isso foi bem diferente. Não só isso, essa parte foi a parte engraçadinha da situação, mas até a pele das pessoas são diferentes. Claro. Você percebe que aqui no Brasil nós estamos num país tropical, então nossa pele é mais úmida, né? A gente hidrata mais oleosa. Isso, mais oleosa. A gente hidrata mais a nossa pele, então você percebe a diferença. Como artista, você percebe na hora de pigmentar a tatuagem na pele da pessoa, você percebe a diferença. Isso foi algo meio... Primeira vez eu falei, nossa, será que é essa cliente só? E aí eu fui percebendo ali que era um padrão mesmo. E além dessa história linda de uma pessoa que foi de um país para o outro para te buscar, para buscar seu trabalho, tem outra história que tenha te marcado muito? Ou que você lembre também, Bruno? Tem. A verdade é que muitas tatuagens ou experiências, sessões me emocionaram muito. Eu gosto de falar, eu te falei que eu sou bem comunicativa, então as minhas sessões, muitas delas são muito profundas. Eu tive cliente que me falou pela primeira vez em uma sessão que ela tinha sofrido, sabe, situações desagradáveis na vida dela, então... De abuso? Agressão do marido, então eu fui a primeira pessoa que ela verbalizou aquilo, então você entende o peso da sua vida na vida da pessoa. Às vezes não é só a tatuagem, é a experiência. Mas teve uma situação que me marcou muito, de uma cliente que toda tatuadora a gente cobra um sinal, obviamente, para fazer a tatuagem, para reservar a data, né? A data, porque tem os que furam, imagina. Exato, justamente. E, graças a Deus eu não sofro com isso. Então, um dia antes eu envio o projeto para a cliente e eu chamei a cliente não me respondeu. E não é comum, não é costumeiro a pessoa só desaparecer. E eu sabia que ela tinha alguns problemas de saúde, tá? E ela me deu cano, não apareceu, achei super estranho, cheguei a comentar com ele. Uma semana depois, acho que foi mais ou menos uma semana depois, eu vi um comentário num post meu de uma mulher falando: Tainá, preciso falar com você. Minha irmã tinha uma tatuagem marcada, mas ela faleceu. Ai. Eu até me emociono um pouco falar dessa história, porque foi uma sessão muito difícil. Ela entrou em contato comigo e ela queria fazer a tatuagem que a irmã ia fazer. Ela disse que um dos sonhos da irmã dela antes de falecer era fazer uma tatuagem comigo, que ela, infelizmente, ela tinha um câncer terminal e ela, em algum momento, ela ia partir, mas ela queria muito essa tatuagem. E era uma tatuagem dela com a irmã. Elas eram muito próximas, elas eram almas gêmeas mesmo, sabe? Então, foi uma sessão que me emocionou muito desde o primeiro contato. Eu encontrei a irmã dela, foi uma sessão muito emotiva, a gente chorou a sessão inteira. Como é que você faz pra tatuar com tanta emoção?
Como é que você segura? É muito difícil, porque você tem que acolher, né? Você não pode só ficar sofrendo junto com a pessoa, você tem que acolher ela, porque quem tá sentindo a dor é ela. Então foi uma sessão que eu sou extremamente emotiva, então foi uma sessão que a gente, que foi bem difícil, mas ao mesmo tempo eu senti que ela precisava muito seguir com esse sonho da irmã dela. Marcar na pele dela o amor dela pela irmã. É coroar aquela relação. Exato, né? Marcar exato, aquela exato. relação. Então eu acho que foi a sessão que até hoje, quando eu lembro, me emociona, porque eu não tive a oportunidade de conhecer ela. Por tão pouco tempo eu não tive a oportunidade de conhecer ela. Ela faleceu na semana da tatuagem. Nossa. Então eu acho que foi a sessão que mais... Quando alguém me pergunta, é a primeira que me vem. É a primeira história que vem. E pra você, Bruno? Essa também. Essa também? Sim. Não tem como. Eu fiquei de luto por uma semana, assim que eu soube, foi bem difícil. Você absorve aquela energia pra você. Eu sofri como se fosse um ente querido meu. E ela já é uma pessoa muito emotiva, muito sensível. Então, direto ela chega em casa chorando, porque com o cliente contou alguma situação, alguma coisa, ou até porque ela, às vezes por coisas pequenas, às vezes ela vê um vídeo no YouTube, qualquer coisa, com uma propaganda até e chora na propaganda de margarina. Eu também sou assim, viu? Vou te contar que eu também fico muito mexida, mas como é que você se cuida? Como é que você faz pra descarregar? Quais são os seus hobbies? O que você gosta de fazer além de tatuar? Deveria fazer terapia, inclusive façam terapia. Façam terapia, vou falar que faz toda a diferença na vida, hein? Deveria, mas eu assisto desenho, acredita? Que delícia, eu gosto muito. Eu também assisto, mas assisto com a minha filha de 10 anos, mas eu amo. Sim, não, eu gosto muito, eu acho que não só o meu trabalho envolve muito, né? E não é só algo que, ai meu Deus, não, eu vou fazer porque é algo que as pessoas tatuam, que é dinheiro. Não, eu gosto. Você curte. Então, todos os dias eu assisto ou algum desenho da Disney, da Pixar, da DreamWorks, ou algum anime, que eu gosto muito desses desenhos japoneses. Então, todos os dias da minha vida, na minha casa... Você se inspira ali, naquele momento que tá recarregando. Em animações. Até mesmo quando eu vou, por exemplo, tatuar um Stitch, se eu vou fazer um projeto. Veja bem, eu não faço Stitches iguais. Isso então eu tenho que fazer muitos Stitches diferentes, eu tenho que me inspirar muito. Então eu assisto muito Stitch. Eu assisto muito. Então, é algo... E Avenida Brasil, novela. Tô assistindo Avenida Brasil, mas é isso. E você, Bruno? Eu acho que, sinceramente, é um pouco da mesma forma. A gente acaba tendo muita sintonia no que a gente gosta de ver, no que a gente gosta de fazer juntos. Então eu assisto muita coisa com ela, e ela gosta muito de assistir coisas repetidas. O que eu já não assisti de Totoro, não sei se vocês conhecem do Estúdio Ghibli, que é maravilhoso, inclusive. Maravilhoso. É incontável. Muito legal. Eu gosto de assistir repetidamente as coisas. E mudando um pouquinho de assunto, voltando para a tatuagem em si, o que a tatuagem significa do ponto de vista de autoestima, construção de identidade, história? Explica para vocês, você que é tatuadora, você que é quase um tatuador também agora, o que significa geralmente na vida das pessoas, porque algumas pessoas ainda têm preconceito, ainda acham que é coisa de presidiário ou de estivador, isso que antigamente era mesmo um símbolo de algo negativo e hoje é muito mais visto como arte do que qualquer outra coisa. Primeiro, eu acho que hoje em dia isso tem mudado muito, principalmente agora a tatuagem está cada vez sendo vista como mais arte do que uma tatuagem qualquer. Por exemplo, hoje em dia você não procura muito sobre o estúdio, você procura sobre o tatuador. Você vai para aquele tatuador porque você quer tatuar com ele, porque você quer a arte dele, do mesmo jeito que as pessoas procuram ela porque querem a arte da Tainá. E, inclusive, eu não era uma pessoa que era muito ligado à arte antes de começar a trabalhar com isso. E hoje em dia eu vejo como é um mundo completamente diferente, como é maravilhoso isso. Você conseguir valorizar o trabalho de vários artistas, você conseguir reconhecer, nossa, que trabalho legal esse, coisa linda, como que ele fez isso, é completamente diferente. Então, esse estigma de tatuagem ser algo ruim, eu acho que hoje em dia está sendo quebrado. Sim. Porque antigamente as tatuagens eram sempre coisas mais pesadas, né? Elas eram sempre pretas, não tinha tanta coisa colorida, eram sempre mais coisas daquele que a gente chama de tradicional, que eram sempre caveiras, dragões, no máximo uma borboleta. Hoje em dia existe tatuagem de tudo, pra tudo. E não só isso, como
Nossa, eu que tatuo muitas mulheres, novamente, voltando pro mundo das mulheres, autoestima. Quando a gente vê uma mulher que às vezes ela tá, de repente, passando por um período de depressão, ou de repente de não tá com autoestima baixa mesmo, e você vê ela fazendo uma tatuagem, se sentindo renovada, se sentindo uma nova mulher, se sentindo bonita, olhando no espelho e gostando do que vê. Uma coisa que eu falo muito, 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 muito. Eu acredito que pra todas as minhas clientes eu falo, principalmente aquelas que de repente fizeram uma tatuagem há muito tempo atrás e hoje já não se identificam mais tanto com essa tatuagem. Eu sempre falo para tratarem suas tatuagens com muito amor e carinho. Por quê? Porque é como se nós fôssemos um livro. E elas são capítulos da nossa história. Então, quando você pensa numa tatuagem sua, é igual música. Quando você pensa numa música, você não pensa, nossa, essa música, e seu pensamento fica focado somente na música. Você lembra de uma época da sua vida. Nossa, essa música eu lembro que tocava no Top TVZ da Multishow, quando eu voltava da escola e não sei o quê. Você lembra desse tipo de coisa, entendeu? Então, quando você pensa na tatuagem, você lembra de uma época da sua vida. Você olha pra ela e fala, meu Deus, quando eu fiz essa tatuagem, eu estava fazendo a faculdade e eu pegava o ônibus todo dia para ir naquele lugar. Nossa, quando eu fiz essa outra tatuagem, eu estava trabalhando em tal emprego. Então é como se fossem capítulos da nossa vida. Então, contam histórias. No final das contas, é isso. Cada tatuagem que você faz, ela vai marcar um período da tua vida. Teve uma cliente minha que ela estava completamente viciada em tatuar. Então, quase todo mês ela estava vindo fazer uma tatuagem nova. Eu falei, mulher, pelo amor de Deus, quando você marcar de novo, eu não vou te marcar. Porque você está gastando todo o teu corpo em um período da tua vida. E aí vai chegar daqui 10 anos, você vai querer fazer algo que te represente naquele momento da tua vida e não vai ter espaço. Você foi ética, parabéns, isso é muito difícil, às vezes no dia a dia você deixa de falar coisas importantes, mas quero pegar esse gancho para vocês deixarem uma mensagem final para quem está empreendendo, para quem está com medo e principalmente no nicho de vocês, no empreendedorismo mais voltado para a arte. O que vocês diriam para essa pessoa? Eu diria principalmente para não desistir. A verdade é que começar na tatuagem não é fácil. Entra naquele ponto de que eu falei, de que você precisa de confiança para você acreditar no teu trabalho, para passar isso para outra pessoa. Então, estudar muito, 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 e não desistir. Porque você não vai começar na tatuagem hoje, por exemplo, e daqui um mês você vai estar com a sua agenda cheia. Não acontece assim. É um processo lento. A evolução, independente de qual área artística que seja, não é de uma hora para outra. É um processo que você vai evoluindo aos poucos, você vai crescendo aos poucos, você vai se identificando com a arte aos poucos. Às vezes você começa achando que você vai se identificar com um estilo específico e você se reconhece em outro. Eu acredito que seja como, por exemplo, a área da medicina. Você entra querendo ser ginecologista e você descobre que você quer ser pediatra. Sim. Então, qualquer parte da área artística, você não pode desistir. E não ter pressa. E não ter pressa. É muito importante entender que não é uma competição. Você não tá numa corrida com mais ninguém além de você mesmo. É muito importante olhar pra você de ontem e hoje fazer melhor. E olhar pro de amanhã e falar, amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Para você poder crescer, não só como artista, mas também como profissional na área da administração. Porque se você vai ser artista, se você quer passar isso pro mundo, você também tem que entender de marketing, de administração. Tem que saber como estruturar sua arte no negócio. Excelente. Porque não adianta nada você ser o melhor artista do mundo, querer trabalhar com isso, mas não mostrar isso pras pessoas. Muito bom. Exatamente. E pra você? Você tem que conseguir saber administrar o seu negócio, porque, que nem ela falou, você ser um artista não é em si um negócio. Você tem que conseguir construir um negócio em volta disso. Então, você não é só você saber desenhar, por exemplo. Você tem que saber administrar, você tem que saber o que você precisa, você tem que saber ter um plano de carreira, aprender a como divulgar, porque não adianta você ser o melhor artista do mundo se ninguém sabe que você é o melhor artista do mundo, né? Então, sempre tem essa parte do marketing, como você se mostra, como você mostra o trabalho, como as outras pessoas veem ele, como você divulga, é muito, muito importante. É gestão, comunicação. Exatamente. O trabalho em si, mas, gente, vocês estão de parabéns, estou muito feliz em tê-los aqui. A gente pode continuar nosso bate-papo em outra entrevista, porque, nossa, eu quero saber muito mais coisas. Vocês são muito agradáveis, muito inteligentes. E antes de ir embora, deixem as redes sociais, por favor, Tainá e Bruno. Deixa assim. O meu é Tainá com THAYNA. Betatu. E o estúdio é magicinc.studio. Magic de magia em inglês, M-A-G-I-C, e ink de tinta, I-N-K.
Perfeito, vamos seguir. Olha, tô louca pra fazer minha tatuagem já com você, viu, Tainá? Depois eu te mostro as minhas. Vamos. Hoje eu conversei com a Tainá e com o Bruno, eles que são os proprietários do Magic Ink Studio, um estúdio de tatuagem aqui em São Paulo. O Viver e Empreender TV fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.